Imagina o seguinte, você tenta tocar no tempo, tenta segurar ele, tenta parar ele, mas sem imaginar um relógio nem nada do tipo. Não dá, porque diferente de tudo ao seu redor, o tempo não é algo que você consegue ver, não é algo que você consegue tocar, não tem forma, não tem peso, não tem cor, e mesmo assim todo mundo age como se ele fosse a coisa mais importante que existe. E talvez isso seja porque ele não existe. Calma, antes de achar que isso é viagem, pensa comigo um pouco mais fundo. Você já foi pro passado? Ou já foi pro futuro? Não é em memória, nem imaginação. De verdade, fisicamente, você saiu daqui e foi? Não, porque você não consegue sair do agora. E isso já levanta uma dúvida estranha. Se você nunca sai do presente, o passado realmente existe? Ou ele só é uma lembrança armazenada na sua mente? Algo que já aconteceu, mas que você só acessa como memória. E o futuro? Ele existe ou é só uma previsão? Uma expectativa, uma construção da sua cabeça tentando antecipar algo que ainda não aconteceu. Porque no final, tudo o que você tem é o agora. E isso não é só filosofia. Isso é experiência direta. Você nunca viveu ontem, você nunca viveu amanhã, você sempre vive agora. Santo Agostinho já falava algo muito parecido. Se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Se me perguntam, eu não sei. Olha isso, cara. Até um dos maiores pensadores da história não conseguia definir o tempo com clareza. E não é por falta de inteligência, é porque o tempo escapa quando você tenta prender ele. É como se ele só existisse enquanto ideia, mas não como algo real. Porque no momento que você tenta apontar pro tempo, ele já virou outra coisa. Agora pensa mais fundo ainda. Você não vive no passado, você não vive no futuro, você só vive no agora. Todas as suas decisões acontecem agora. Todas as consequências acontecem agora. Todo o sofrimento acontece agora. Toda a felicidade acontece agora. Até quando você lembra de algo triste, isso acontece agora. Até quando você se preocupa com algo que pode acontecer, isso acontece agora. Você nunca vai sair do agora. Nunca. Então me responde, se tudo acontece no agora, para que serve o tempo? E aqui entra uma parte muito interessante. Mas e o dia, você pode me perguntar? E a resposta é simples. Não é o tempo que cria o dia e a noite. É o movimento. O planeta gira, o Sol aparece. O planeta gira novamente, o Sol some. A gente só observa isso acontecendo. E decidimos chamar isso de dia e noite. Mas isso é só um nome, uma interpretação, uma forma de organizar o que já estava acontecendo. Ou seja, não é o tempo que existe, é o movimento. E a gente deu um nome para isso. E você também pode me perguntar, mas e as horas? Mesma coisa. Relógio não mede tempo. Relógio mede repetição, movimento constante, um ciclo que se repete, algo que gira, que volta, que continua, e a gente decidiu dividir isso em segundos, minutos, horas. Mas isso é uma invenção. Não é algo natural do universo. É uma ferramenta criada para organizar a vida e não para definir a realidade. Albert Einstein levou isso ainda mais longe e talvez muito além do que a maioria das pessoas realmente entendeu. Ele mostrou que o tempo muda dependendo da velocidade, dependendo da gravidade, ou seja, o tempo não é fixo. Ele não é absoluto, ele não é igual para todo mundo. Agora para e pensa nisso de verdade. Se duas pessoas podem viver o tempo de formas diferentes, então o que é o tempo de verdade? Quem está certo? Existe um tempo real? Ou cada um está vivendo uma versão diferente dele? E talvez era exatamente isso que Einstein estava tentando mostrar o tempo todo, que o tempo não é algo universal, não é uma coisa correndo igual para todo mundo, mas algo relativo. Algo que depende da forma como você está no universo. Agora vem outra pergunta. Se o tempo pode desacelerar, se o tempo pode acelerar, se ele pode até distorcer dependendo da situação, então ele é uma lei fixa da realidade. Ou só uma forma da gente medir mudanças. Porque pensa bem, se algo pode mudar, se comportar diferente, se adaptar, talvez ele nunca foi algo sólido.
Talvez ele sempre foi só uma forma de interpretação. E aí você começa a perceber que quanto mais a gente tenta definir o tempo, menos ele parece algo real e mais ele parece uma ideia que a gente criou para tentar entender algo muito maior. Agora entra a segunda camada disso tudo. Interpretação, porque não é só o tempo que pode não existir do jeito que a gente pensa. Talvez tudo seja uma interpretação. A gente olha para o mundo e dá nome para as coisas. A gente cria significado, a gente cria categorias, a gente organiza a realidade para conseguir entender ela. Mas isso não significa que a realidade em si é exatamente assim. Friedrich Nietzsche já dizia: não existem fatos, apenas interpretações. Olha o peso disso. Se tudo é uma interpretação, então o tempo pode ser. Agora junta tudo. O tempo não é físico. Não pode ser tocado, não pode ser visitado, não é fixo. Depende de movimento, depende de interpretação e tudo acontece no agora. Então, talvez o tempo não seja algo que existe de verdade, mas algo que a gente criou para organizar o caos, para dar sentido, para conseguir viver sem enlouquecer, tentando entender tudo ao mesmo tempo. E isso muda tudo, porque se só existe o agora, então não existe o depois eu faço, não existe um dia eu começo, não existe deixa pra amanhã, não existe quando chegar a hora, porque a única hora é agora. E isso pode ser assustador, porque tira a desculpa, mas também pode ser libertador, porque tira o peso, porque se só existe o agora, você não precisa carregar o passado o tempo todo. Você não precisa viver preso ao que já aconteceu. E você também não precisa viver ansioso pelo futuro o tempo inteiro, porque o futuro ainda não existe e o passado já não existe mais. Tudo que você pode fazer, tudo que você pode mudar, tudo que você pode sentir acontece no agora. E talvez, só talvez, a gente se preocupa demais com coisas que nem existem de verdade. Provavelmente nunca nem vão existir, com o futuro que ainda não chegou, com o passado que já acabou, e esquece de viver o único lugar onde a vida realmente acontece, aqui, agora. No final, talvez o maior erro não seja acreditar no tempo, mas viver como se ele tivesse controle sobre você, como se existisse um momento perfeito, como se existisse uma hora certa, como se existisse um depois, quando na verdade tudo que você tem sempre foi isso aqui, esse momento, essa escolha, essa respiração, agora.